Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos da moda: o aborto. A ministra que está para se aposentar, Carmen Lúcia, acho que é esse mesmo o nome da ministra, está para se aposentar e ela quer deixar um legado, uma lei sobre aborto que favoreça as mulheres e, sobretudo, pelo menos no discurso, as mulheres mais carentes. Mas será que esse é mesmo o grande objetivo desse discurso sobre o aborto? Favorecer as mais carentes? Ou esse discurso é enviesado? Mas antes de dar continuidade, dê like, participe e compartilhe para que o nosso canal, para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Então vamos lá. O aborto. Já deixando claro o meu posicionamento, eu sou contrário ao aborto em um patamar, em um tipo de motivo. Eu sou contrário ao aborto como liberdade sexual, porque essas são as origens do discurso sobre o aborto. Lá nos idos das décadas de 60 e 70, tivemos movimentos de contracultura que discursavam a respeito da liberdade sexual, sobretudo das mulheres. E em nome da liberdade sexual, sobretudo das mulheres, passamos a entender em várias camadas da sociedade que, se o corpo é da mulher, ela deve arbitrar sobre o seu próprio corpo e decidir se quer ter filho ou não. Então o aborto, ele tem um viés libertário, um viés sexológico, ou seja, a liberdade da mulher está em jogo, a liberdade sexual da mulher está em jogo. Então ela deve, sim, ter liberdade sexual, porém, se engravidar, ela deve ter a liberdade de ter a criança ou não. Esse é o discurso originário. Porém, fizemos e temos feito várias discussões a respeito e chegamos à conclusão de que a paternidade ou a maternidade é responsabilidade do homem e da mulher. Não é assim? Se os filhos nascem, as responsabilidades devem ser divididas entre homens e mulheres de igual modo. Por que então, no aborto, a decisão é de um lado só? Porque se esse jogo está desigual, se a decisão de abortar é só da mulher, então a responsabilidade da criação deveria ser mais da mulher. Mas não deve ser dividido igualmente? Porque no aborto um lado só deve arbitrar. Por isso, e por essa razão também eu sou contra o aborto como liberdade sexual. Porém, então, do meu ponto de vista, ele deve continuar sendo criminalizável como liberdade sexual. Mas a mulher estuprada não teve liberdade
sexual. Então, neste caso, sim, porque não houve liberdade sexual. Se o nascimento acarreta ou acarretará danos para a vida da mulher, da mãe, aí sim, vida, qual outro valor comparável à vida? Uma outra vida. Então, neste caso, sim, em caso de riscos de vida, né, ou de morte para a mãe. Neste caso, sim. Como liberdade sexual, eu sou contra. Porque todo discurso que se torna hegemônico, ele se torna hegemônico a partir de uma classe, que é a classe média. E a classe média, por mais que ela tenha discursos libertários, ela é conservadora. E principalmente a classe média hegemônica, esse discurso a favor do aborto é hegemônico na classe média. Sobretudo sobre a classe média formadora de opinião. Por quê? Porque a classe média quer continuar tendo liberdade sexual e, caso ela engravide, ela quer continuar abortando se for o caso. Aí existe aquele discurso, não, mas o problema é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública não tem que ser resolvido como aborto. Problema de saúde pública tem que ser resolvido na sua dimensão plena de saúde pública. Mas não, porque existem instituições de classe média que existem e prejudicam a saúde pública como um todo. Por exemplo, os planos de saúde. Os planos de saúde são instituições de classe média que estão na Bolsa de Valores com fortunas acumuladas nas suas ações e, como instituições de classe média, os planos de saúde estão aí. Estão aí como uma desculpa indireta para que a saúde não seja plenamente dada à população. Então, a classe média coloca as coisas, e o discurso hegemônico é sempre o discurso de classe média. Então a classe média coloca que a preocupação dela é com as mulheres mais pobres. Ah, é? Então por que essa luta diária a favor do aborto não é uma luta diária a favor da saúde pública, dada com a máxima qualidade para todos, como é em alguns países do mundo? Porque se o problema é de saúde pública, a saúde pública deveria ser o discurso, e não uma ideia de luta pela saúde pública através do aborto. Não. Resolvamos o problema da saúde pública, porque o aborto, ele é um problema, ele é uma questão indireta que passa pela dimensão da saúde pública, que no Brasil, como qualidade plena, não é priorizada. Sexo é brincadeira de adulto. Não sabe brincar, não brinca. Por isso é que é importante a educação sexual. A educação sexual nas escolas. Porque uma vez que uma pessoa engravida, seja para abortar ou não, essa pessoa perde o direito à adolescência. Porque a maternidade é um ritual de passagem. Se a indivídua ou o indivíduo promovem a aparição de uma semente, de uma sementinha de bebê na barriga de uma pessoa, essa pessoa fez um ritual de passagem. Essa pessoa já não tem mais direito à vida de criança e à vida de adolescente, se a coisa for feita com liberdade sexual. Só que na nossa sociedade, nós tratamos a sexualidade
nós tratamos o sexo como um fenômeno recreativo. E no discurso hegemônico, nós queremos que a sexualidade, que o sexo seja recreativo. Só que nessa recreação alguém pode engravidar. E se alguém engravidar na recreação nossa do dia a dia, na minha modestíssima, a pessoa deve ter a criança. Deve ter a criança. Agora, é claro que apesar de eu ser favorável à continuidade da criminalização, há ressalvas. Uma é o estupro. Se a mulher for estuprada, evidentemente que eu não sou favorável a ela ter que ter a criança, salvo se ela quiser. Se o nascimento for um risco para a mãe, evidentemente que eu sou favorável a pessoa poder abortar. Porém, não sou favorável ao aborto se ele tiver como prerrogativa a liberdade sexual. A pessoa tem liberdade, deve ter liberdade, porque o corpo é dela. Ela tem liberdade, o corpo é dela. E ela tem liberdade para não transar. Você sabia disso? Agora, sexo é brincadeira de adulto. Quem não sabe brincar, não deve brincar. Porque num desses encontros pode ser gerado uma criança no ventre de uma mulher. Você sabia disso? Ah, todo mundo sabe, né? Mas então eu sou o contrário ao aborto como liberdade sexual. Sou o contrário. Como liberdade sexual, sim. É isso aí. Dei meu recado. Penso que não tenho mais a falar por enquanto. Caso encontre mais ideias, falo com vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.